Olá, sejam muito bem-vindos a esse novo tutorial do canal de Introdução à Metodologia de Pesquisa FCM-UPE. Eu me chamo Luciano de Luna e hoje nós vamos conversar sobre a elaboração da pergunta de pesquisa no método PCC e PICOT. No tutorial passado, nós vimos sobre a importância da metodologia de pesquisa e existe uma relação muito forte entre a definição da pergunta e o rigor metodológico, porque a partir da nossa pergunta-problema que nós vamos procurar as respostas para as nossas indagações e assim nós vamos dar relevância para a nossa pesquisa. Afinal, qual a importância da definição da pergunta para o nosso projeto de pesquisa? A definição da pergunta é o primeiro passo para qualquer projeto de pesquisa ou para qualquer revisão, pois quem não sabe o que pergunta não entende o que encontra. A partir da estruturação da nossa pergunta, nós vamos encontrar as nossas respostas. E precisa construir a pergunta com alguns adjetivos que vão guiar a nossa construção. Ela precisa ser factível, interessante, nova, relevante e ética. A estruturação da nossa pergunta-problema é o que vai definir o que chamamos de critérios de elegibilidade ou critérios de inclusão, e é quem vai definir os artigos que vão ser incluídos no escopo da nossa revisão ou do nosso projeto de pesquisa. Existem alguns métodos ou acrônimos que nos ajudam a construir a nossa pergunta. O primeiro deles é o acrônimo PICOT, que significa População, Intervenção, Comparador, Outcome, que em português significa desfecho, e T de tempo. A gente utiliza esse acrônimo para a estruturação de revisões sistemáticas. Para revisões de escopo, que é o foco de aprofundamento do nosso projeto, nós utilizamos o método PCC, que significa População, Conceito e Contexto. Destrinchando agora cada parte do acrônimo PCC, no primeiro termo nós temos a população, que na verdade é a delimitação dos sujeitos que vão ser incluídos no estudo ou na revisão. E esses sujeitos podem ser os próprios artigos ou a população descrita nos artigos. Isso impede que os pesquisadores cometam os erros de viés. E o viés mais importante a ser evitado é o viés de seleção de amostra, que pode ser por generalização populacional ou por insensibilidade. O termo C, então, que significa conceito, nada mais é do que os conceitos que fundamentam uma determinada área, que é a questão norteadora do nosso projeto ou da nossa revisão de escopo, que vem acompanhada geralmente de um elemento teórico bem definido. O último termo é o contexto. E esse contexto pode ser um contexto geográfico, a nível de Brasil, ou um contexto sanitário, a nível hospitalar, pode ser uma restrição temporal ou uma restrição de idiomas, que o contexto é tão somente um referente no qual se observa o conceito a ser pesquisado. Para exemplificar a estruturação da pergunta, nós temos o exemplo deste artigo, que tem como pergunta quais são as evidências científicas sobre avaliações de políticas públicas e programas nacionais de saúde no Brasil. Perceba que a população incluída não é um extrato de indivíduos isolados ou um grupo de pessoas, mas sim os próprios estudos e artigos que foram incluídos nessa revisão de escopo. O conceito, por sua vez, nesse artigo, significa as avaliações de políticas públicas ou programas nacionais de saúde. O contexto que o artigo delimitou é um contexto geográfico a nível de Brasil. Neste artigo, por fim, a gente tem a pergunta: quais são as evidências disponíveis sobre as formas de identificação dos recém-nascidos hospitalizados? Diferentemente do outro exemplo, a população delimitada nesse artigo são os próprios recém-nascidos, é o extrato populacional. O conceito são as formas de identificá-los e o contexto é a hospitalização. Bom, e chegamos ao fim deste tutorial em que falamos sobre a importância da pergunta para o rigor metodológico e o acrônimo para a revisão de escopo PCC. Não se esqueçam de que na descrição do vídeo nós temos o link para os materiais complementares, onde vocês podem complementar a formação de vocês na estruturação da pergunta. Não se esqueçam também de se inscrever e deixar um like no nosso canal. Até o próximo vídeo.